Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar dos absorvedores de Helmholtz, ou os absorvedores de placa perfurada, que são um outro tipo de absorvedor ressonante, tipicamente usados aí para o tratamento de baixa ou média frequência. Esses absorvedores estão na grande classe aí dos absorvedores de Helmholtz, de placa perfurada, de placa ranhurada e de placa microperfurada, que a gente vai ver nas próximas aulas. Eles são absorvedores de Helmholtz e se enquadram na classe dos absorvedores ressonantes. Eles foram nomeados em homenagem ao Hermann von Helmholtz, que vocês veem aqui na direita, porque o princípio de funcionamento deles é baseado numa cavidade fechada, contendo um fluido, que vai ser, no caso, composto pelo ar e pode ser também um material poroso, e a gente tem uma entrada, uma perfuração ou uma ranhura, que vai conter um plug de ar também, uma massa de ar ali, e essa massa de ar vai vibrar sobre esse colchão de ar aqui dentro, encerrado dentro da cavidade, e essa massa vibrando, né, sob a ação da onda sonora, sobre essa mola aqui que compõe a cavidade, vai fazer com que a gente tenha um sistema ressonante, e aí a gente vai ter um pico de absorção numa determinada frequência, né, com uma largura de banda que a gente quer tornar relativamente larga. Isso é muito similar a quando você pega uma garrafa, né, vazia, e sopra essa garrafa e você ouve um apito, né? Então é o mesmo princípio físico de funcionamento, certo? Beleza. Na prática, como é que o absorvedor vai ser configurado, né? Nós vamos ter uma cavidade, né, composta aí por um gap de ar e um material poroso, e em cima do material poroso a gente vai ter uma placa com perfurações, ranhuras ou microperfurações, né, furos muito pequenos. Então a gente vai começar falando de uma placa perfurada com furos circulares, como essa da imagem aqui, e vocês podem ver que colado na placa tem um material poroso para prover a absorção sonora. Tá? Então a gente tem essa massa de ar vibrando nessas perfurações aqui da placa, adentrando aqui, né, a cavidade, o material poroso e a cavidade, e essa cavidade vai funcionar como uma mola, vibrando aqui sobre a ação dessa massa que está vibrando sobre a ação da onda sonora. Portanto, a gente tem um sistema ressonante. Beleza. A gente pode agora investigar, né, as características de absorção do nosso absorvedor de Helmholtz. E para isso a gente vai investigar primeiro qual é a frequência de ressonância que a gente vai ter com o absorvedor de Helmholtz. Então, se a gente utilizar o quadro aqui, a gente pode lembrar do que a gente fez para o absorvedor de membrana. A gente modelou, né, ele como um sistema de 1 grau de liberdade, é um modelo bem simples, no qual a gente vai ter uma frequência de ressonância dado por 1 sobre 2π e raiz quadrada aqui da constante de mola pela massa, certo? E a gente sabe que a massa vai ser dada pela massa de ar na perfuração. Então, essa massa de ar na perfuração, ela vai ser dada pela densidade do ar. A gente está falando agora não de uma membrana, mas de um fluido, né? O ar, no caso. Então, a densidade volumétrica do ar, em quilograma por metro cúbico. A área da perfuração, e aqui a gente já está assumindo perfurações regulares e com raio constante igual a A. Então, a gente tem aqui a área do círculo ali formado pela perfuração. E aqui a gente tem um comprimento corrigido da nossa perfuração. Então, vamos só voltar aqui para falar um pouquinho melhor, mais detalhes. Então, a gente tem aqui um modelo simples, massa e mola, massa, plug de ar, mola, o volume da cavidade, compressibilidade do fluido, e as perdas vão ser dadas ali pelo material poroso. Então, esse plug de ar, ele tem uma perfuração que tem um diâmetro 2A e um comprimento L, certo? Então, essa massa vai ser dada pela densidade do ar, a área do furo e esse comprimento corrigido aqui. Este comprimento corrigido, ele tem a ver com a impedância de radiação
de um furo, né, de uma perfuração. A gente vê isso lá em acústica de salas, a gente volta a esse assunto em eletroacústica 1. Por hora, em baixas frequências, é importante salientar que essa impedância de radiação ela simplesmente é um termo a mais de massa. Então a gente na verdade tem uma perfuração que tem um comprimento um pouco aparente, um pouco maior do que o comprimento real físico da perfuração, que é L. Então a gente corrige isso aqui pelo raio da perfuração, certo? Então é uma correção que tem a ver com a impedância de radiação e a gente não precisa entrar em super detalhes a respeito disso. No final das contas, a nossa massa vai ser dado por essa expressão aqui. E a cavidade, a gente vai assumir que ela tem uma área aqui B ao quadrado e uma espessura aqui D. Então o volume da nossa cavidade é B ao quadrado vezes D. A gente também derivou na aula passada para o absorvedor de membrana, né? Como é a constante de mola, né? de uma cavidade. Então a gente usou coisas da termodinâmica, né? Como a relação entre os calores específicos dos gases perfeitos, esse gama aqui dado por ρ0 C0 ao quadrado sobre P, isso tudo a gente lembra lá do absorvedor de membrana, que a gente fez isso em detalhes. Então você pode recorrer àquela aula caso tenha alguma dúvida aqui nessa parte. Beleza. E aí a gente volta aqui para a estimativa da frequência de ressonância. Então a gente tem a expressão da massa, que a gente viu anteriormente, e a gente tem a constante de mola, dado pelo ρ0 C0 ao quadrado pelo volume, vezes a área, né? A área aqui sendo a área, né, da perfuração ao quadrado. Então vou colocar um F aqui de furos, certo? Então a gente tem a nossa constante de mola igual a ρ0 C0 ao quadrado. Aqui a gente tem a área ao quadrado, então é πa elevado ao quadrado. E aí a gente tem o volume, que é B ao quadrado sobre D. Essa frequência de ressonância, então, vai ser 1 sobre 2π, constante de mola sobre a massa. E aí quando a gente joga essa constante de mola aqui e essa massa aqui, a gente vai terminar com ρ0, C0 ao quadrado, πa ao quadrado, B ao quadrado sobre D. Então isso aqui tudo é a nossa constante de mola. E aqui a gente tem o ρ0 π ao quadrado L', que é a nossa massa, certo? Esse ρ0 vai cortar com esse ρ0, esse C0 ao quadrado vai sair para fora a raiz, e a gente tem aqui C0 sobre 2π, e esse quadrado aqui vai cortar com esse π ao quadrado. Então a gente vai ter que dentro da raiz o π ao quadrado, B ao quadrado, D, L', certo? Nós podemos chamar, isso é muito comum na literatura, chamar essa razão aqui, o π ao quadrado sobre b ao quadrado, de razão de área perfurada. E aí se a gente voltar na apresentação, a gente vai perceber que a área do furo dividido pela área do que não é furo, ou que é a área da placa, é exatamente essa razão. Então a gente tem aqui, né, em cima, a gente tem esse termo, que é a área do furo, da perfuração, e aqui a gente tem um termo que mensura a área da placa. Então esse termo é uma razão de área perfurada, ou seja, ele dá uma indicação do quão perfurada é a nossa placa em relação ao tanto de placa rígida que tem, certo? É uma medida de porosidade da nossa placa. E aí, se a gente usar esse π aqui, que é a razão de área perfurada, a gente vai ter uma frequência de ressonância dada por C0 sobre 2π, raiz quadrada de π d L', onde D é o comprimento da cavidade e L' é um termo que tem a ver ali com o comprimento corrigido do nosso gargalo ali, né, da nossa perfuração, a espessura da nossa placa, no final das contas. Então, um aspecto importante sobre o absorvedor de placa perfurada é que, usualmente, para maximizar a absorção, o material poroso tem que ficar exatamente atrás da placa perfurada. E por que isso é necessário? Isso é necessário por causa do seguinte, né? A gente tem
perto da placa perfurada, imagina que a gente está aqui acima da placa perfurada, onde está o nosso campo acústico, né? E aqui abaixo é o nosso absorvedor. Então, o que acontece? A onda sonora vai irradiar aqui no nosso absorvedor, e aqui a gente vai ter uma constrição do movimento da velocidade de partícula, porque a gente tem uma placa rígida e a gente tem a perfuração. Então, o que acontece é que perto da perfuração a gente tem um aumento da velocidade de partícula, desse fluxo, né? Que vai ser constrito ali pelo furo e vai ser forçado a entrar no furo. Então, no furo a gente tem um aumento da velocidade de partícula e a gente tem evidência até experimental para isso. Eu mesmo já medi esse tipo de coisa com um sensor pequenininho de velocidade de partícula e dá para observar que a velocidade de partícula aumenta perto aqui da perfuração e diminui aqui em cima da placa. Então isso faz com que a velocidade de partícula aqui na perfuração seja bem alta. Logo, se a gente colocar o material absorvedor poroso logo aqui atrás da placa, a gente coloca o material poroso exatamente numa posição onde a velocidade de partícula vai ser alta. Ao passo, né, que se eu colocar o material poroso aqui no fundo, na hora que a velocidade de partícula está alta, a velocidade de partícula encontra o ar de novo, daí ela vai diminuir e vai entrar no material poroso com uma velocidade mais baixa. Portanto, é muito útil que a gente coloque o material poroso logo depois da placa, onde a velocidade de partícula é alta. Então, o absorvedor que tem o material colocado logo atrás da placa tem um desempenho melhor, uma maior absorção, exatamente por causa dessa questão da velocidade de partícula ser maior nessa região. Beleza. Por fim, né, a gente sabe que depois que a gente vê um pouco como se comporta a absorção, né, na aula que vem, a gente sabe que dá para mexer nos parâmetros, né, do nosso absorvedor, como o volume, a espessura da cavidade, a quantidade de material poroso, o diâmetro dos furos, a espessura da placa, o espaço entre os furos, ou a razão de área perfurada. Então dá para mexer em todos esses parâmetros e otimizar a absorção do nosso absorvedor de placa perfurada. Então na aula que vem a gente vai ver um modelo para absorção sonora desse tipo de absorvedor. Tá bem? Até mais!